Mais uma vez eu quero saudar a igreja nossa para nosso Jesus. Amém. Ele fala que sou pregadora, né? Eu sou pregadora, não sou aprendiz do Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar, né, um pouquinho como cuidar da nossa família, as instruções do Senhor, porque o culto de domingo é maravilhoso. Eu gosto muito desse culto que nós começamos a orar pela nossa família. Família, né, de sangue e a família da igreja. E todo aquele que faz a vontade do Senhor é a família. Amém? Nós vamos abrir em Mateus. Trouxe algumas mensagens, né, de acordo com o que vai ser pregado nesta manhã, na direção do Senhor. Mateus 15. Amém? Mateus 15, do 22. O que foi que você está falando? Nós vamos falar de uma mulher, né, que foi persistente, foi lutadora pela família. E nós vamos seguir esse exemplo, porque quando nós falamos de famílias, nós sabemos que hoje o ovo maior é a família. Né? O inimigo ele tenta na nossa família, principalmente quando está próximo de um da família render ao Senhor. Então tudo que acontece é para nós desistirmos. E essa mulher não desistiu, ela não desistiu. E embora muitos queriam pará-la, naquele momento que ela começou a entender que ela tinha que buscar Jesus. E Jesus, né, naquela época, ele passando ali, né, eu tiro nos dias de hoje, quando Jesus passa, às vezes passa até despercebido da nossa vida. E nós não podemos, nós temos que aproveitar a oportunidade que Jesus veio e passa por nós. E ela ali aproveitou aquela oportunidade. Ela aproveitou aquela oportunidade para pedir por um ser da família dela o que estava acontecendo com a filha dela ali naquele momento era um problema. E hoje o Senhor vai falar: qual é o teu problema nessa manhã? Né? Você vai desistir ou vai ser lutadora? Eu acredito que todos aqui são lutadores, né? Para lutar pela sua família. E eu posso dizer que através dessa mensagem eu voltei atrás na minha vida, né, por situações que eu falo, se na época eu tinha ouvido a voz e conhecido esse Jesus, seria totalmente diferente. Hoje eu conheço e luto pela minha família. É demorado, mas eu sempre ligado nessa palavra. Não falta ninguém não da tua família, é só você crer. Amém? Vamos estar dentro da palavra que diz assim, no versículo 22, ele fala: eis que uma mulher cananeia, e saída daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha o problema dessa mulher. Mas ele não respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogando-lhes, dizendo: despede-se de que vem gritando atrás de nós. Né? Ela gritava ali por socorro. E ele respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou e ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé.
seja feito para contigo, como tudo que deseja, desde aquela mesma hora, a sua filha ficou curada. Graças a Deus. Nós vimos uma situação aqui que talvez, nós passamos também por situações assim. Quando ele falou ali desse problema, eu acho que todos nós temos problemas na família, naquele que vamos falar do amor do Senhor. Mas uma coisa, aquela mulher, ela foi determinada. Naquele momento que ela recebeu a palavra, que ali ela pediu que o Senhor fizesse algo, e ele nada respondeu. E hoje eu pergunto para a igreja, qual será a sua atitude se o Senhor não te responder no momento que você falar com Ele, no silêncio que Ele fala ficar? Qual será a nossa atitude? É parar? Não, é continuar. E ela foi insistente naquela posição que ela achava e tinha certeza que algo ia acontecer. E Jesus não era nem para parar ali naquele momento, mas ele só passou. Não era? Ele vinha e ela era uma mulher que naquela outrora, naquela época, ela não tinha nada a ver com Jerusalém. Ela não tinha nada. Era uma mulher de outra naturalidade. E a gente já viu aqui que Jesus, ele não faz exceções de pessoas. E no mundo de hoje, quantas pessoas faz? Às vezes, mas eu vou colocar aquela pessoa em oração, porque eu vou tocar até o dízimo hoje, para as pessoas entenderem. Muitas igrejas hoje, não estou falando nem nome nem placa, porque a igreja para mim somos nós. Mas muitos hoje pregam de uma forma que esquece que tem que buscar a presença do Senhor para salvar a nossa família. E aquela mulher, ela fez isso. E muitos oram, porque aquele tem mais, então eu vou orar para aquele. O que não tem, eu vou deixar de lado. Mas será que aquele que tem tudo mesmo? Às vezes não. Porque hoje a riqueza não faz parte da nossa vida. A nossa riqueza maior é Jesus. Eu me considero a pessoa mais rica desse mundo, porque eu tenho Jesus. Outrora a gente pensa, mas dinheiro é necessário? Sim, e aqui precisa, para continuidade, essas coisas precisam. Mas o mais importante é nós ver a nossa família salva. E aonde nós podemos encontrar isso? É em Jesus Cristo. Porque sem Ele, nós não temos nem como comandar a nossa família, Porque a palavra de Deus fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sim, mas depende de mim e depende de vocês. Se vocês não evangelizar, se vocês não dobrar o joelho pela sua família, vai ser muito difícil isso acontecer. Hoje, eu busco pela minha família, eu me disponho para qualquer um, a buscar mesmo, dobrar o joelho e falar, Senhor, aqui quando o Senhor nos chamou, não foi para nós ficarmos de braços cruzados. E aquela mulher, ela tinha um problema, que ali ela não poderia ficar, nem pedir algo do Senhor. Quantos daqueles discípulos queriam parar ela? E quantas vezes tem pessoas que querem nos parar, nos mostrar que a nossa vida não vale a pena servir a Deus, para que tanto busca de Deus, para que tanto vai para a igreja, mas nós temos uma certeza dentro de nós. Nós fazemos por nós, primeiramente, para a obra começar primeiramente em nós e segundo pela nossa família. E aqui quando ele falou, Jesus não falou nada com ela poderia falar, puxa, Jesus não falou nada comigo. Então ele não vai me ajudar não. O que ela fez? Ela dobrou o joelho dela e foi persistente naquilo que ela queria. Hoje o Senhor fala para você, se Deus não respondeu, continua sendo persistente naquilo que você está buscando, porque vai chegar o momento, Não é o momento nosso, e sim o momento que Deus quer fazer. Nós pedimos
nós aclamamos, mas é o momento dele. Porque a própria palavra também ali em Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas. Então o tempo, se você pediu, não chegou, porque não é o tempo do Senhor. Né? E até para a nossa família chegar aos pés do Senhor, há um tempo determinado. Para mim foi tempo determinado por Deus. Né? Eu sempre, eu não deixava nem que os cristãos chegassem ao meu portão. Mas quando eu senti na pele que eu precisava realmente de Deus, o que eu tive que fazer? Que nessa mulher, né? Mesmo que eu não podia chegar, falar: não, eu não quero da gente não, nós podemos pedir sim, mas eu quero pertencer ao Senhor. Aí chegou o momento para a minha vida, chegou o momento para cada vida que está aqui, aqueles que estão na live, eu acredito que o momento certo chegou para estar agradecendo quantas coisas boas Deus tem feito, só o fato dele nos tirar daquele mundo terrível, né? E aquela mulher com aquele problemão, e ela só clamando. É assim que Deus quer, que nós continuamos clamando pela nossa família, porque quando se falta algum, nós já temos que determinar eles na presença do Senhor. Porque é como o pastor aqui falou, a gente faz de tudo para que não venha pelador. Porque pelador é muito ruim. Eu venho pecador. Então, se eu posso te pregar bem pelo amor, eu vou direto ao alvo que é Jesus Cristo. E era aquele problema, esperava o quê? Que o Senhor falava: não, eu vou fazer. Mas ele ficou em silêncio. No silêncio de Deus não quer dizer que ele não está vendo a sua causa. O silêncio dele é para ver e manter e saber o quanto é a nossa fé e esperar que ele venha agir nas nossas vidas. E aí, quando ele falou para ela ali daquele modo, ele foi respondeu e disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ali, ele poderia falar: não vou fazer nada, porque eu vim para Israel. E ela era uma mulher cananeia, não tinha nada a ver. Mas a existência, nós, que às vezes você fala: acho que Deus, Jesus já está cansado de ouvir minha voz. Eu falo: não, se ele não tem ouvidos gravados para não ouvir, nós temos que pedir toda hora, em todo momento. Eu acho que Deus até se agrada de nós falarmos com Ele. Quantas das pessoas vão buscar ajuda em outros lugares, pede para um, pede para outro, achando que vai acontecer. O que acontece nas nossas vidas é quando Jesus entra no nosso lar, quando Jesus entra na nossa vida. E ali, ele falando com ela daquela forma, no momento quando ele recusou, falando que ele só veio para as ovelhas perdidas. Qual é a ovelha perdida da tua família? Jesus vai vir para ela também, mas é o momento dele, né? O momento que ele vai trazer, né, para a presença do Senhor. Eu tenho motivos para dizer, eu tenho que orar ainda bastante pela minha família, porque tem muitos que ainda não se chegou, né? Mas eu creio, pelo olho da fé, como essa mulher, na insistência, Deus foi e fez a obra na vida dela. E no momento que ele falou para ela, e porém respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Amém. O que ela estava ali, né, falando ao Senhor? Pelo menos a sua misericórdia, Senhor. Aí vem a misericórdia de Deus, ou vem para nossas vidas em situações, né, da qual às vezes nós não vemos saída. Nós olhamos para o alto, porque é dele que vem o socorro, do alto que vem o socorro. Aí Jesus intercede a Deus e vem a misericórdia sobre as nossas vidas. E hoje o Senhor está falando, né, grandemente ao nosso coração, que nós não podemos desistir. Nós temos que continuar orando pela misericórdia de Deus, porque da graça nós já vivemos. Nós já vivemos da graça, mas a misericórdia do Senhor tem que vir sobre as nossas vidas.
E quando ele fala que não era bom, assim, com aquela humildade dela, sim, Senhor, o que ela fez aqui foi a obediência. Não obedeceu, sim, mas continuou insistindo. Porque muitos desistem, recebem um não, às vezes do Senhor, aí já desiste, e não quer buscar mais. E ela não, ela foi fazendo, obedecendo, e aqueles discípulos que nada de Jesus tinham, não queriam parar ela, porque quem tem o Espírito de Deus jamais quer parar seu irmão na caminhada. E ali eles queriam parar, achando que ela estava incomodando o Senhor. Porque quantas das vezes nós no sofrimento nós gritamos, eu muitas das vezes já gritei ao Senhor, Senhor me socorre. Me socorre porque somente o Senhor para nos socorrer. E ali ela obedecendo e continuando na caminhada dela ali. Aí na humildade o que ela fez? Ela veio só com palavras, ela não conseguiu alcançar no coração. O que ela fez? Dobrou o joelho. Olha, não tem situações que nós nos saímos sem dobrar o joelho no chão. Quando está difícil, temos que dobrar o joelho no chão. Se humilhar para o único que é, digno de que nós descemos dele, que é a presença de Jesus, nós temos que chamar, porque ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então vamos dobrar assim nosso joelho quando vê que a situação está difícil, que tudo está se acabando, que você não está vendo solução para o seu problema. Nós vivemos uma situação aqui que é só Jesus mesmo. Então nós devemos ter que confiar. E ali por em diante ela foi continuando, dobrando, e eles querendo determinar que Jesus mandasse ela para de gritar. E Deus ali é tão sábio como Ele está nos dando a sabedoria, Vamos dobrar nosso joelho caladamente, porque em choros inexprimíveis, Deus também, Ele nos ouve. Às vezes não temos nem palavras para falar com o Senhor. Às vezes é só o pranto, só o choro. E Ele recebe. Às vezes a pessoa, mas eu só choro e não falo com Deus. Não, o choro Ele também entende. Porque Ele nos criou, Ele sabe de todas as coisas. Até o momento que nós aguentamos, até o momento que suportamos. E Ele, aqui no 28, então respondeu Jesus, disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu deseja. Olha o que é uma pessoa determinada, uma pessoa que não desiste da tua família. Ela não desistiu da filha dela, porque eu creio que a doença não é só carnal, há demônios também que nos impedem de seguir. E ali a menina era endemoniada. E com a petição dela, Jesus respondeu para ela, grande é a tua fé. Que tamanho é a sua fé hoje? Pode ser um grão de mostarda, mas para Deus é grande. Porque Deus não quer que você não tenha essa fé. Hoje essa mensagem nos está trazendo determinação, persistência e fé. E através dessa palavra, eu creio que Deus vai entrar em grandes áreas aqui nesta palavra. Eu acredito aqui, Senhor, porque eu preciso e necessito também que Deus entre no meu lar. Que é o único que eu digo que tem a chave. Ele entra e sai na hora que Ele quiser. Mas outro tem que bater na porta. Ele não. Ele entra porque Ele faz morada. E assim que nós temos que determinar. Essa é a grande nossa fé. Acreditando que Jesus é o único caminho. E Ele falando com ela que grande era a fé. E desde aquela mesma hora que Ele observou a persistência, a fé e a humildade daquela mulher, a filha dela foi curada.
Então, uma coisa Deus está falando nesta manhã. Se você tem algo na tua família e está impedindo de você glorificar Deus, comece a glorificar. Comece a glorificar. Porque a fé está alcançando o seu lar nesta manhã. Ele está alcançando. Não importa se ela é um grão de mostarda, mas está alcançando nesta manhã. Então, aquele que falta para estar na presença do Senhor, Deus já está indo de encontro. Porque não há demônio, não há potestade que impeça de Jesus dar vitória. Né? E eu, através dessa mensagem, também fui ali na passagem de Jó. Jó, os filhos dele ali, né? Quanto que ele buscou pelos filhos? Ele não desistiu. Com toda provação, com toda enfermidade, ele não desistiu de buscar a presença do Senhor, de clamar ao Senhor e saber, na certeza que Deus era na vida dele e até a própria mulher dele que está aí. Então, irmão, lute pela sua família, lute pelo teu ministério, lute pela igreja do Senhor, porque uma coisa é certa, a sua fé alcançou nesta manhã. Alcançou aquilo que estava perdido. E nós sabemos que através de toda essa mensagem, e seguindo adiante, partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e então, subindo o monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidão, que traziam coxos, cegos, mudos e aleijados, e outros, muitos, e o puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. E de sorte que a multidão maravilhou-se vendo o mudo falar, o aleijado audição, o coxo a andar, o cego a ver, e glorificaram ao Deus de Israel. Amém. Sabe por que tudo isso aconteceu? Por persistência de uma mulher. Depois do mover que Deus fez através de curar a filha endemoniada, aí vieram esses que Deus também fez milagres. Então hoje o milagre está chegando. Seja milagre de doença, seja qualquer for a enfermidade, o milagre está chegando. Receba. E então nós vimos que Deus, Ele é o Deus de ontem, de hoje e o de sempre. Então, irmãos, fiquem com essa mensagem e que Deus possa abençoar cada um de vocês como Ele tem me abençoado. Porque eu posso dizer, eu sou um milagre na presença do Senhor. Por muitas situações que passei na vida, a minha sobrinha aí, que é testemunha, minha irmã, são testemunhas, minha vizinha aqui de muitos anos, sabe o que eu passei para chegar até aqui. Também por essa persistência. Quando conhecemos Jesus, a persistência é sempre. E pode ter certeza que a minha oração, o meu dobrar de joelho, são para todos vocês. Eu não desisto de ninguém, porque Jesus não desistiu de nós. Amém? Fica com essa mensagem e que Deus possa falar em melhor coração. A glória ao Senhor Jesus.